Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 35 anos na área de paisagismo e na parte de paisagismo ambiental, visando a questão da sustentabilidade e do ecologicamente correto. Por isso aqui eu quero apresentar esse vídeo para vocês, em que eu vou falar sobre transplante, divisão e um conceito que eu desenvolvi durante esses anos, que é o do vaso ecológico. O que é um vaso ecológico? É um vaso em que você vai poder produzir principalmente ervas e temperos, né? Que são produtos que você tem que ter saudáveis para você fazer uso, né, humano, e que não usa nenhum agrotóxico. Então vamos lá. A gente vai começar com o alho nirá. O alho nirá é um tempero muito usado pelos japoneses e que ele controla a pressão alta, ele é cicatrizante, desintoxicante, antigripal, antirreumático, revitalizante e fortificante. Ele é rico em fibras, em vitaminas A e C, antioxidantes, sais minerais como ferro, zinco, fósforo e cálcio. Ok? Então, aqui é um vaso que ele já tem praticamente mais de um ano e meio, em que está precisando ser dividido, tá? Então nós vamos inicialmente tirá-lo desse vaso, né? Em que por uma pressão a gente tira a planta do vaso. Vocês estão vendo que ele está completamente enraizado, né? E essa divisão vai se dar primeiramente pela divisão dessa toceira, que a gente pode usar uma faca, né? Em que a gente dividiu as toceiras. Vocês podem perceber que ele está bem enraizado. E aí, com o uso dessa ferramenta, a gente vai soltar levemente as raízes, mantendo o torrão inicial, tá? Para a planta não sentir tanto estresse nessa operação. Então aqui a gente já tem algumas raízes vão ser retiradas. Você mantém o torrão inicial. Então aqui a gente já tem uma muda e a outra muda em que você pode fazer isso. Vai soltando as raízes, vai batendo para tirar o excesso de terra e para as raízes ficarem soltas, para que ela tenha um bom enraizamento na nova casa, ou seja, no novo vaso. Faça isso com as crianças em casa. Apesar de ser educativo, ele é uma brincadeira lúdica, né? Passa a ser uma atividade lúdica nesse período que nós estamos passando e vai ser interessante. Após você terminar, não esqueça, né, de lavar bem as mãos, higienizar, enfim, tá? Aqui a gente tem um vaso em que é feito o sistema de drenagem, né, através de pedrinhas, e essa manta, que é a manta bidim. O que é essa manta bidim? Ela funciona como se fosse um filtro de café. Ela deixa passar a água, mas impede que a terra entupa o sistema de drenagem, tá? O que eu vou apresentar agora é o vaso ecológico, ou seja, vasos já limpos, em que você coloca matéria orgânica triturada. Como que você vai triturar? Folhas velhas que você tem no jardim, você deixa ela um pouco no sol para ela ficar crocante e você vai despedaçando isso. A palha de grama, tá vendo como diminui bastante? A palha de grama, outros detritos que venham a fazer parte da limpeza do jardim, você pode reutilizar. Um detalhe, a folha de amoreira, se vocês tiverem aí,
é um dos elementos mais ricos em termos de produção de composto. Então, ao invés da gente usar esse sistema de drenagem, nós vamos utilizar essas folhas, né, no fundo como drenagem. E o que vai acontecer com isso? Ela vai naturalmente decompor, né? E ao final do processo você vai ficar com um espaço aqui em cima, a hora que isso decompor, para você fazer uma adubação orgânica nesses vasos, ok? Como se faz isso? Pelo menos uns 3 dedos, né, no fundo, e aí a gente incorpora areia de construção, que é um substrato que retém a umidade e auxilia no processo da drenagem, ou seja, do excesso de água, tá? Aí se coloca um pouco misturado essas folhas, tá? Areia, simplesmente areia, tá? E depois a gente vai colocar uma mistura que é de composto, que pode ser feito, isso num outro vídeo a gente vai mostrar a questão da compostagem, né? Em que mistura-se também humus de minhoca. Todo humus tem ovos de minhocas que vão eclodir. Então a gente coloca esse fermento, digamos assim, né, que vai acelerar esse processo de compostagem, de decomposição, em condições favoráveis, ou seja, aqui dentro, aqui embaixo, vai ter umidade e matéria orgânica para que a compostagem aconteça ao mesmo tempo que a drenagem, ok? O fundo já está pronto. Agora, nós colocamos essa mistura. Essa mistura, ela vai fazer parte de uma apostila que eu estou formulando ela, em que você vai poder cultivar ervas e temperos na sua casa, até mesmo em pequenos espaços, em que possa ter pelo menos 4 horas de sol diário. Mas é uma apostila que depois quem for interessado vai ficar à disposição, ok? Então colocamos a terra suficiente para que a planta seja adaptada ao novo local. Soltamos mais um pouco a raiz, tiramos o excesso de raiz porque ela caiu, soltou, né, com esse transplante, mas está tudo bem. Posicionamos a muda novamente no local, tá? E voltamos a preencher novamente o vaso. A terra está solta, bem preparada, bem misturada, com todos os ingredientes necessários para um bom desenvolvimento dessa planta. Então, e depois a gente só dá uma batidinha assim. O que vai acontecer com esse nível de terra? Com o tempo, aquele composto que vai estar aqui embaixo, ele vai apodrecer, vai descer, e depois aqui em cima você vai ter espaço suficiente para fazer de 2 a 3 até 4 adubações orgânicas, até chegar ao ponto do vaso precisar novamente de um transplante. Então um aqui já está pronto, vamos ao segundo. Acomoda-se a muda, solta-se um pouco mais as raízes, seguramos a planta e voltamos a completar o segundo vaso. A gente dá uma leve batida.
e está pronto os 2 vasos. Ou seja, de um vaso você fez 2 vasos de plantas praticamente quase que formadas. O desenvolvimento agora vai ser rápido, não vai poder faltar água nos primeiros dias, né? Um pouco de água suficiente para que quando você molhe saia pouca água por aqui, inicialmente. Isso até os primeiros 15 dias. Isso você pode fazer com várias plantas que você tem aí. Como eu já disse, isso vai estar redigido numa apostila em que depois vai ter acesso. Depois eu mando todos os meus contatos e agradeço pela atenção e que todos se divirtam nessa quarentena em conexão com a natureza. Obrigado.